Graças e paz a todos, amém? Queria convidar vocês a ficassem em pé e abrissem a Bíblia em Lucas 10, de 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Queridos, antes de a gente ler a Bíblia, agradecer um amigo, desde que eu cheguei aqui eu conheço ele, Rodrigo, e a Luciana estão aqui presentes, uma satisfação enorme, amigo do coração, e eu fico muito feliz por vocês aqui, tá? E eu sempre gosto de mencionar pessoas que fizeram parte da nossa história, que faz parte do nosso coração, amém? Aos outros que estão visitando, seja bem-vindo à nossa igreja, alguns já antigos, já fazem uma visita mais periódica, outros estão vindo hoje, sejam bem-vindos no nome de Jesus, amém? Vamos lá, versículo 25, baixa só um pouquinho o retorno desse microfone, isso. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atuou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavaldura, levou para a sua estalagem e cuidou dele. Para uma estalagem cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, ou em outras versões 2 denários, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Pode sentar, queridos. Eu acho que eu vou tirar o terno, que ele está muito quente aqui. Queridos, eu queria que você prestasse atenção, não se movimentasse muito. Algumas pessoas que vão lá para trás, que se puderem voltar, voltem quietas. Se não estiverem nas salas, dando aula, queria que voltassem, mas vamos dar seguimento ao que o Senhor tem para falar hoje aqui. Amém? Queridos, vivemos em um tempo onde o amor de muitas pessoas
Está se esfriando ou se esfriou? Quando a gente fala dessa palavra amor, é muito difícil de a gente entender o que é amor, né? A gente vai trazer essa palavra só com aquilo que convivemos. Vai depender de como a gente convive com as pessoas, se aquelas pessoas vão demonstrar ou não. Mas isso não seja uma via de regras. Porque há personalidades diferentes. Obrigado. Há personalidade diferente. Tem gente que é muito sério, muito calado, e fica ali e não consegue se expressar. Mas isso não é muito relevante aqui para nós sobre a palavra amor. Discutimos quem ama mais ou quem ama menos. Porque o que há de fato é um amor se esvaindo. Eu fico muito preocupado, eu estava comentando com minha esposa, o Arcanjo e a Diana, que estava em minha casa, sobre essa questão dessas manifestações brasileiras. E ficam se discutindo se a igreja tem que se levantar de que forma, ou de qual forma, as pessoas. As minhas preocupações não é qual a definição que vai ser do Brasil, mas qual a definição que tem para a nossa alma. Se o Brasil não mudar, o que seremos? Seremos as mesmas pessoas? E se o Brasil mudar, o que a gente vai fazer? A gente tem um chavão tão grande. Ano novo, vida! Eu não escutei. Ano novo, vida! Quem disse isso a você? Quem disse? Me diga aí, quem foi que disse isso a você? Me diga aí quantas vezes você entrou numa igreja dia 31 e olhou para uma árvore e quando saiu no dia 1º ela era diferente? Nenhuma vez. Porque o que está determinando as nossas vidas são as nossas ações. São as nossas ações que determinam o amor de quem somos. E estamos entrando de buraco abaixo. O povo é muito doido. Você não crê comigo, não? O povo tem umas maluquices dizendo que dia 21 falou que dia 21 ia acabar. E outros dias o povo é muito doido. Uma loucura meio assim, eu fico às vezes só pensando. Por que as pessoas não estão preocupadas com as nossas situações reais? Em amar. Eu fico triste quando as pessoas vão dizer assim, olha pastor, eu vou me separar, viu? Pastor, eu não quero mais não. Olha pastor, eu separei, mas eu não quero ver mais a cara daquele condenado. Ele por mim, ele vai para o inferno. É ou não é? Já dizia o pastor Cláudio Duarte, disse que foi fazer a bênção da separação, né? E aí quando ele chegou, o camarada disse, pastor, olhe, eu quero me separar da minha mulher. Não tem nada que o senhor me diga que vai me fazer ficar com ela. Ele disse, então vem cá que eu vou orar, fazer a bênção da separação. Aí ele disse, se existe isso? Ele disse, foi eu mesmo que criei. Agarrou o ombro dele. Aí começou a orar, Senhor Jesus, eu não estava no casamento dele, mas ele disse que era até a morte que separe. Então, Senhor Jesus, agora, no nome de Jesus, mata ele agora. Senhor, aí o cara quis correr, ele segurou forte no ombro, disse, falência múltipla nos órgãos. Ataque cardíaco nesse miserável. E aí o cara quis correr, mas aí depois já estavam fazendo sinal para a esposa, querendo que ela voltasse a se reconciliar. O que eu estou tentando falar para vocês hoje é que os valores começaram a se inverter em nossas vidas e parece que as coisas estão vindo dominar o nosso coração. Eu queria que passasse um vídeo aqui, se fosse possível apagar as luzes. Eu não sei se já tem ele dublado, conseguiu? Eu queria que você passasse. Vai carro! Vai carro! Vai carro agora mesmo!
Porque eu não acredito no seu Deus. Porque eu nunca achei um cristão que verdadeiramente acreditasse na sua fé. E fique de joelho. Agora mesmo. Cala a boca. Entra no carro e não se mexe. Você está pronto para descobrir o que você é feito? Por favor, eu vou te perguntar algo bem simples, com a resposta bem simples. Pense com cuidado antes de responder. Você se diz ser um cristão? Vamos ver o quanto Cristo é importante para você. Ele foi crucificado numa cruz por você. Ele morreu por você. Você está pronto para morrer por ele? Eu vou te fazer uma pergunta. E você tem 10 segundos para me responder. Sua resposta vai determinar se você vai morrer ou vai viver. Toda a sua vida se reduz a esse momento. Você está pronto para morrer pela sua fé? Diga as palavras: eu estou pronto, e eu aperto o gatilho. Se não, eu te deixarei viver, sabendo que em toda a sua vida você foi devoto a alguém e aparentemente não significa nada para você. Então, você está pronto para morrer pela sua fé? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu não sou pronto. Eu não sou pronto. Ações valem mais do que palavras. Eu encerro o meu caso. Vai, apenas vai.
morrer por ele, então você deveria estar disposto a falar dele para alguém como eu. Mas você não é esse alguém. Você não é esse alguém. Talvez você tivesse pensado que eu estivesse falando do amor entre famílias. Do amor só conjugal. Mas hoje à noite eu quero falar de um amor desafiador. Um amor que vai levar você a sentir dores. Um amor que levará você a se segurar nessa cadeira. Para que não tenha para onde você correr. Eu quero falar de um agente principal que vem atuando na nossa história durante séculos, séculos e séculos. Alguém que enviou seu filho, e o seu filho morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Alguém que pagaria um preço altíssimo, sem você ter nascido, sabendo que você era pecador. Alguém que morreu, que escolheu os cravos, que escolheu a cruz. Eu estou falando de Jesus. Talvez você tenha a oportunidade agora de sair dessa sala, dessa reunião e ir embora. Porque eu tenho para dizer para você, é algo muito sério. Não estou falando só de uma prática de amor com quem nós gostamos. Chamando uma prática de amor com aqueles que nos desafiam todos os dias. O título dessa mensagem, acho que eu fui tão feliz, mas não via melhor texto do que esse, somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo. Somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora eu faço uma pergunta a você. As nossas motivações têm sido influenciadas por quem ou por quê? Pelo quê? O que é que tem nos motivados a viver em Cristo? Qual tem sido a sua verdadeira motivação? Acho que o sábado pela manhã, Edneu disse uma coisa muito interessante. Ele disse que pessoas estão fazendo das igrejas clube, os pontos de encontro, onde nós nos vemos domingo. Poxa, é muito bom. Vai lá em casa para a gente comer. Virou um clube social, virou uma situação de status, onde poucos na igreja chegam para o verdadeiro sentido. Já não basta mais ter um louvor redondinho. Já não basta ter mais uma pregação. E cada vez mais procuramos satisfazer a nós mesmos. E a gente começa a botar um bocado de troço na cabeça. Que para ser feliz a gente precisa de uma televisão de não sei quantas polegadas. A gente precisa de um carro. A gente... E N coisas vão vindo e a gente não para. As pessoas começam a ter segundo plano nos nossos projetos. Pastor Fred, uma coisa, e Pastor Pablo, eu disse assim, parece que não temos mais projeto em fazer o nosso amor crescer. Eu digo os nossos projetos pessoais. Eu só queria saber aqui, quantos enviados do Senhor aqui tem hoje aqui à noite? Eu creio. Fomos transformados, porque fomos chamados. O primeiro ponto que eu faço essa observação, as nossas motivações erradas, que estão sendo influenciadas pelo nosso ego,
que nos tem levado a uma indiferença para com as pessoas. Vou explicar em miúdo. Minha esposa diz que às vezes eu falo muito embaralhado e que muita gente não entende. Aquilo que nos tem motivado, muitas vezes, é aquilo que eu quero ser bem-sucedido. Nosso ego está aflorando em nossos corações. Talvez você diga, pastor, não é por aí não. Se não é por aí, amém. Mas eu tenho algo muito a dizer aqui com essa palavra hoje aqui à noite. A palavra fala que eis que se levantou um certo doutor da lei para experimentar desse mestre. Disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? A conversa começa num desafio. A palavra fala que quem vai desafiar Jesus é um doutor. Da onde? Não. É um doutor da onde? Da lei de quem? Da lei de Moisés. Era um cara que sabia do que estava falando. Era um cara, se fosse no tempo de hoje, crente pra caramba, de boca. Era um cara que tinha estudo até a tampa, que sabia e que cobrava, porque a palavra diz que ele era um doutor. Então ele sabia do que estava falando. E muitas vezes estamos nessas nossas incógnitas dentro da igreja. As nossas razões começaram a ter privilégio. Ou ter poder. Porque eu sei da Bíblia. E você? A Bíblia diz isso. Poucas vezes estamos para parar para ouvir o Espírito Santo falar no nosso ouvido e os nossos corações. Não temos mais paciência para poder esperar. Se o Espírito Santo quiser me abençoar, tem que ser aqui e porque eu estou porque ninguém sabe da minha. Começou a ser um atributo pessoal das nossas vidas em chamar esse Deus para resolver as minhas situações. Eu não estou te dizendo e jogando a culpa em você, não. Eu estou no meio desse negócio todo. Eu já disse aqui em outra mensagem. Às vezes, os grandes pregadores que estão aqui dentro pregam uma pregação abençoada. E eu fico lá atrás. Por que não foi eu que dei essa palavra? E eu tenho que lutar contra mim mesmo e dizer assim, Paulo, recolha-se a sua insignificância. Eu tenho que dizer, porque o meu ego quer aflorar todo o tempo. E eu tenho que morrer a cada vez que, toda vez que eu tento sobressair aos planos de Deus, eu tenho que morrer. E o doutor fala de um descanso sobre a vida eterna. O interessante é que o doutor começa a indagar sobre a lei de Moisés. Ele não indaga qualquer coisa. Ele pergunta a Jesus sobre a vida eterna. Não tem ninguém tão inteligente, tão sábio, tão profundo como Jesus existiu. Não existe. Porque Jesus mostra a ele algo profundíssimo. Algo que mataria aquilo que ele pensava em ter razão. Trocando por miúdo, Jesus fala, tu quer saber da vida eterna? Eu tenho um negocinho para te apresentar, bem bonzinho. Jesus diz assim, o que está escrito na lei? Ele pergunta, tu sabes o que está escrito na lei? Porque você é um doutor da lei. Então eu não estou falando com qualquer um. Estou falando com a pessoa instruída. Aí ele vem trazendo indagações de quê? De amor ao... Não escutei. De amor ao...
E ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu, com toda a tua e com todo o teu. Jesus fala sobre os 3 aspectos do estado de um ser humano. Ele fala das nossas emoções. Ele vem falar do nosso psique. E ele vem falar daquilo que entendemos sobre ele. Jesus pega o cara pelo fio da meada. Você quer ter alinhamento comigo, você precisa entender e precisa experimentar quem eu sou. Jesus estava falando assim: eu sou Jesus, talvez você não me conheça, mas o meu Pai foi revelado lá atrás. E se você está falando do meu Pai, a lei foi deixada. Eu quero que a gente abra a Bíblia em Deuteronômio 6, verso 5. Veja só, em Deuteronômio, provavelmente foi Moisés que escreveu, olha o que diz aqui: amarás, pois, o Senhor de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu. Ele cita, Jesus não cita uma coisa nova, ele cita o que está onde? Na lei, lá atrás. Ele diz assim: ó, não quero vos anunciar coisas novas, eu só quero trazer você para entender quem eu sou. Mas vamos para outro, Levíticos 19, 18. Levíticos 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os teus filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como? E eu sou... Espera aí. Se vocês notarem, a Bíblia vem anunciando sobre amar o próximo. O que ele estava dizendo? Olha o doutor da lei. Não adianta vir me indagar se você no seu coração não brotou amor. Eu não vou lhe atingir com pedras nem com faca, mas eu vou atingir o seu coração e a sua alma. Pois eu quero lhe entregar algo muito precioso. Eu quero lhe deixar, fazer entender o que é amor. E eu abro uma indagação, estamos virando mestre em confrontar as pessoas. Temos falado isso constantemente. Viramos mestre de apontar os erros dos outros. Eu acho que se fosse dar aula, eu acho que tem gente até dando aula para apontar erro dos outros. Mas somos muito crianças para conquistar as pessoas. Estamos muito distantes em conquistar as pessoas para Cristo, porque a nossa vaidade, o nosso ego dentro da nossa casa, muitas vezes tem sido maior do que o propósito de Deus. Se você não se sente parte disso, queridos, não tome isso para si. Mas se você está se sentindo, mude a sua vida. Eu não vim aqui para mudar o seu psique ou aquilo que você pensa. Eu estou aqui para apresentar um Deus que pode mudar aquilo que você acha, porque Ele amou você. Uma diferença é eu apontar os meus erros, a outra é eu apontar a solução em amor para as nossas vidas. E aqui ele diz uma coisa, tomou-lhe Jesus, respondeu, bem, faz isso e verás. Mas ele está falando de uma coisa simples, Paulo, amarás o teu Deus como de todo o teu coração, de todo e de todas as tuas. É só 3 coisinhas. É ou não é? É só 3 coisinhas. É coração, alma e força. E entendimento, desculpa, são 4. São 4 coisinhas. Facinho, facinho. É ou não é? É facinho para quem quer mudar, porque quem não quer mudar, cria resistência para isso.
Quando eu não quero mudar, ninguém me tira da cadeira. Minha esposa às vezes fala, quando tu bota um negócio na cabeça é que nem chiclete, ploque. Gruda aquilo e não sai. E depois eu vou orar, Jesus, muda a minha mente. Muda a minha mente, porque eu preciso mudar. Porque se o teu reino quiser ser estabelecido, eu quero fazer parte dele, por isso eu preciso mudar. Eu quero contar uma coisinha aqui a vocês, uma história de Henry Drummond. Um grande pregador inglês disse, depois de ter andado pelo mundo inteiro fazendo as suas belas obras, o amor se esconde até de si mesmo. O coração humano anseia por reconhecimento. Não deseja que permaneça oculta as suas boas ações. E é aí que muitos caem na armadilha de Satanás. Depois que Deus efetua em nós o realizar segundo a sua bondade, como diz em Filipenses 2,13, o tentador aparece e nos leva, e nos leva a vangloriar-nos da maravilhosa coisa que fizemos. Qual é a solução? Nunca pare de vangloriar-se, ou nunca pare para vangloriar-se. Fixe a mente em Jesus, continue a permitir que Deus efetue sua boa vontade através de você. O que Henry Drummond estava falando? É porque temos em nós um espírito ruim e um espírito bom. Um cachorro ruim e um cachorro bom, se assim vamos dizer. Quem vai vencer? Quem a gente alimentar mais, meu querido. E pasme vocês, que quando estamos fazendo ainda as coisas de Deus, ainda tem a chance desse cachorro mau se levantar. Que eu acho que é uma das coisas mais terríveis que tem. Eu fiz isso! Deus agiu sobre a minha vida. Eu quero dizer que o Espírito Santo agora vai me usar, porque eu tenho todo o poder. Estamos caindo nessa história constantemente. O Espírito Santo está entrando em nós, e quando ele vai finalizar a obra de uma parte em nossas vidas, a gente diz, espera aí, Espírito Santo, agora é a vez de Satanás, vem cá. Em outras palavras. O que eu digo a vocês hoje, deixe o Espírito Santo ser a verdadeira motivação do seu coração até o final. Porque as nossas motivações não causarão em grandes coisas, mas em pequenas coisas começará. Porque quem quer fazer uma grande obra nunca começa por grande. Começa. A palavra de Deus diz, sede fiel no pouco, sobre o muito. A gente às vezes começa a pensar que é sobre dinheiro só. Mas a gente está falando de fidelidade. Quando eu comecei a cantar aqui hoje, eu disse, Deus, me mostra o coração das pessoas hoje aqui à noite. Me leva a entender para quem eu estou cantando. Se é para o Senhor, amém. Então me faz fechar os olhos e não me abre. Mas se tu quer me mostrar algo, para que eu venha trazer a revelação do Senhor, Senhor, me mostra. E às vezes parece muito cômodo para você dizer assim, quem está com o coração aflito aqui? Acho que a maioria das pessoas. Mas quando eu falei isso aqui hoje à noite, é porque tem pessoas que estão em estado final, parece que é assim, Deus, eu não aguento mais. A coisa está no fim. De hoje não passa, eu vou me matar. Uma expressão pesada, mas tem gente que está passando por isso aqui. Eu digo a você, você não morreu ontem, homem. Que era para você ter morrido, você está vivo hoje. Deus quer falar algo ao teu coração. Hoje você entrou aqui com um problema.
Muitas vezes sem Deus estar, mas hoje você vai sair daqui com Ele e mostrará o problema, quem é o seu Deus. Porque as suas motivações a partir de hoje mudarão a sua história. As motivações erradas nos impedem de tomar decisões certas. Onde a nossa prepotência influencia mais do que as de Cristo. Já chegou um dia na sua vida que você disse assim, eu sei que isso está certo, mas se eu disser que eu estou errado, eu estou lascado. Você já disse isso alguma vez? Não tem ninguém que tenha isso dito aqui. Eu creio que não tem ninguém. Se eu disser isso, eu estou... Principalmente marido e mulher, né? Não acontece isso, não acontece. Mulher parece que tem um pacto selado com Deus lá em cima, que parece que tem uma ligação de uma mente divina a quilômetros de distância. Parece que é o relatório de Deus, a pronta entrega. Que diz assim, ó, não vai por aí que tu vai se lascar. Aí o cara, querida, fica tranquila. Eu sei o que eu estou fazendo. Você não me conhece. Você acha que me conhece, mas eu sou o homem da casa. É ou não é? Aí o que acontece lá? O cara quebra a cara lá na frente. Aí a mulher fica lá caladinha, né? Aí o cara, para não dar o braço a torcer, aí fala assim, eu pensei nas outras coisas também, mas assim, dessa vez não deu certo, mas eu vou tentar de novo. Mas não tem a questão de dizer assim, poxa, eu errei, você estava certo e vamos andar junto. Isso é só uma coisa que eu estou simplificando. Porque se a gente trouxer para dentro das nossas vidas, de convívio pessoal, aí é que o negócio começa a entornar o caldo. Porque as nossas motivações começam a estar erradas por causa da nossa prepotência. E aí eu posso mostrar aqui o que vai dizer o texto. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Eu acho que para vocês seria muito fácil. Jesus está do seu lado, Jesus fizesse uma coisa, você dissesse assim, quem é o meu próximo? Eu já identifiquei, Jesus, muito legal, meu próximo é todo mundo. Mas para aquele cara não era não, ele era judeu. Doutor da lei. O próximo dele era só judeu. Não era ninguém não, viu? Porque quem não era judeu era ninguém para ele. Porque não tinha a sua lei, não tinha a sua cultura, não tinha o seu louvor. Não tinha o som da sua igreja. Não tinha o terno que você usava. É ou não é? Parece alguma coisa parecida? Lembra alguma coisa? Eu sou de Cristo, e você? Não, pastor, ainda não sou não, então vai para o inferno. E saímos como se nada tivesse acontecido, porque somos nação santa, sacerdócio real, somos eleitos, e ali pronto, e ali vamos ficar com esses chavões gravados em nossa mente, achando que as pessoas que vão para o céu são as pessoas que estão sentadas ao nosso lado. Aí Jesus fala sobre uma história muito pesada com esse cara. Os dois pontos que eu quero observar agora é que veio um sacerdote e um levita no meio do caminho. Um homem estava descendo a estrada de Jericó, possivelmente essa história seja verdadeira, porque a história, quando ele relata, é uma parábola, mas ele descreve todo o caminho de Jericó. E nesse caminho há muitos salteadores onde se escondiam através das pedras. Há uma probabilidade que isso aconteça. Mas vamos continuar como se isso fosse parábola.
Vamos continuar que essa seja a parábola. E aí Jesus fala a respeito de um sacerdote e um levita. O homem foi roubado, apanhou, teve ferido e é dado como morto. O que aconteceu quando o sacerdote e o levita passou por ele? Hein? Passou longe. Ele correu do cara. Agora eu quero trazer você a pensar por quê? Porque ele não queria se contaminar com aquele sangue. Ele não queria tocar naquele sangue, porque sangue, em meio do povo judeu, é algo muito sério. E ele dizia assim, eu não quero me contaminar com ele, por isso eu vou embora. E muitas vezes estamos vendo os problemas na igreja, e tudo, e a gente diz assim, pastor, conte comigo. Pastor, conte comigo que a gente vai sair. Não, o pastor vai se lascar. Aí começa a sair de fininho da jogada. Começa a sair de fininho e não começa a não querer vir. Pastor, Deus, eu tenho um chamado da minha vida, mas eu só vou fazer se o próprio Deus falar aos meus ouvidos, porque o negócio aí não está muito bom, não. Porque passou a ser interesse pessoal. Já não está mais em nossas mãos aquilo que queremos mudar. Talvez você esteja se perguntando, pastor, não pode falar de mim assim. Queridos, eu não estou falando para que você se martirize, fique com a mente cauterizada diante de coisas que estão acontecendo, não. Eu quero fazer você abrir a sua mente para o maior chamado de Deus nas nossas vidas. Eu não estou nem na metade da mensagem. O povo diz misericórdia. Mas eu quero fazer você abrir a Bíblia em Provérbios 27, 10. Uma coisa, que amor, esse provérbio 27, 10. É uma benção. 27, 10. Escuta só. Não abandoneis o teu, nem o amigo do teu, e nem entres na casa do teu irmão no dia da tua. Melhor é um vizinho perto do que? Ele está falando sobre o quê? A nossa relação em amor. Sobre aquilo que precisamos amar. 2 Timóteo 3:2. Porque haverá homens amantes de avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, e ingratos e profanos. Isso acontece na nossa época? Não. Não acontece não. Estamos na igreja, é tudo santo. Glória a Deus. Queridos, parece que a palavra revela o ontem, o hoje e o que virá. E parece que a gente não está acordando para o que a palavra está nos revelando. Mas vamos ler Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do, também clamará e não será. Não. Eu tenho vergonha de ler esse livro. Esse versículo. Presta atenção. Aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do, também clamará e não será. Misericórdia. Eu fiquei feliz quando o pastor Fred e a pastora Rosana diziam assim, eu tive uma alegria no meu coração. Posso contar, pastor Fred? Ele disse assim, eu saí do almoço e encontrei um cara sujo. E ele disse assim, teu nome é Gi? Aí disse, eu sou Giovanni. O cara todo sujo.
Ele foi lá e deu um beijo no cara. Disse assim, esse não é o teu lugar não. Teu lugar é outro. Eu quero te dar. Hoje você não tem comida, mas eu vou te dar uma comida. Mas aqui é o meu cartão e eu quero que tu apareça lá. Eu não estou aqui para enaltecer ninguém, mas a gente precisa amar quem está precisando. Parece que as nossas lamentações tomaram conta das nossas mentes e muito menos estamos preocupados com aqueles que precisam. Nosso querido Edson disse uma coisa numa mensagem, eu nunca mais me esquecer disso, viu, Edson? Nunca mais. O pouco que nós temos é muito para quem não tem nada. Olha, querido, eu já fiz muitas visitas aqui a mendigo, mas eu nunca... Olha, a maioria dela estava triste. Mas quando eu saía dali, parece que o Espírito entrava em mim e dizia, pronto, acabou os problemas. Porque Deus me usava para que a pessoa enxergasse o amor de Cristo. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Temos que parar com essas coisas que não nos levarão a nada. Voltar à essência daquilo que devemos voltar. Quero citar uma outra história, eu gosto muito de história. Não, vamos ler Tiago 2, de 13 a 16, isso é muito importante. Tiago 2, de 13 a 16. Glória a Deus. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. Eu vou ler de novo, que tem muito para baixo. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfará sobre o... Põe para baixo, por favor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e ele não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Talvez alguma coisa esteja tocando no seu coração aí, já a partir de agora. O pouco que nós temos é muito para quem não tem nada. Você tem 5 camisas? Vá na rua, dê 2. Eu tenho alguns irmãos daqui que, meu Deus, benevolência tem sido benção. Estou chamando para você começar a doideira agora na cabeça e, ó, o pastor disse, agora eu vou acabar com o meu armário. Vou acabar com tudo que tem dentro. Não estou falando disso, pela misericórdia do grande. Eu estou falando para você mudar de atitude. É você pensar nas pessoas que realmente encontrarão a Jesus Cristo. Uma pergunta, você não tem Jesus hoje? Amém? Aí eu me lembro de uma moça assim, tente lembrar, se alguma vez Jesus se abandonou, tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Tem alguma vez? E por que prendemos isso para nós? E ficamos com isso parecendo um troféu. Que possamos nos levantar hoje à noite aqui e dizer assim, o Cristo renovou o meu ministério para que eu prossiga diante dele e achar as almas perdidas que estão no mundo. John Jones dirigia uma moto em uma oficina de carro em
em Nova York. Ele havia lido um anúncio de uma Honda e queria dar uma olhadinha e quem sabe comprá-la. Sem que ele percebesse, quando ele estava andando a moto, ele botou $7.500 no bolso da jaqueta. Quando ele estava dirigindo, o vento abriu a jaqueta e começou a voar as notas. E as notas se espalharam pela toda a rodovia. Os motoristas que passavam, paravam e serviam daquela chuva de dinheiro. Começaram a parar e pegar o dinheiro. Um motorista honesto, que conseguiu recolher $3.120, devolveu a Johnson. O outro, contudo, acrescentou um insulto ao dano. Não apenas por ficar com o dinheiro que havia recolhido, mas ainda mandando uma infeliz, uma carta de postal ofensiva ao cara, no qual se gabava de ter passado férias pagas na Califórnia. O cartão dizia: eu me senti no 7º céu, junto e guardando aquele troquinho na rodovia, o qual, segundo descobri, que pertencia a você. Estamos catando na rodovia para fazer o quê? Devolver? Para tirar proveito disso. Não deixe que as influências erradas tomem conta das suas atitudes. Somos muitos influenciados. E muitas vezes dessas influências não dão um resultado muito bom. Mas eu quero falar sobre quando você é conduzido pelo Espírito Santo. Quando as nossas motivações, elas são conduzidas pelo Espírito Santo. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós temos o poder, o Espírito Santo tem o poder de restaurar nossa alma abatida. Quando somos motivados pelo Espírito Santo, Ele traz um poder de não restaurar somente as nossas ações, mas a nossa vida inteira. E aí Jesus fala de uma coisa esplendorosa, diz que o samaritano parou na estrada, curou das feridas, pegou o cara, levou para o hotel, pagou 2 denários, foi embora e disse que se gastasse ainda mais, ele voltaria para pagar. Primeira coisa, quem era o samaritano? Alguém que era excluído pelos judeus. O desprezado pelos judeus. Por quê? Porque eles não adoravam em Jerusalém. E nem também tinham os sacerdotes judeus. Você conhece alguma coisa parecida? Se você não fizer como a gente está dizendo aqui na igreja, olhe, você não é crente não. Já escutou isso alguma vez? Vai começar aquele evento, pastor. Não comece não, pastor, porque isso não é de Deus. Irmão, você orou a Jesus? Queridos, quando indagamos certas pessoas, elas se calam para poder agir. Você já vê o verdadeiro servo de Deus? Aqui tem muitos servos de Deus, que em pouco falam, mas que agem muito no reino espiritual. Decidiram manifestar a graça de Deus sem precisar falar nada com ninguém e nem ligar para as opiniões das pessoas. Eu fico extremamente alegre por estar perto de certas pessoas. Porque não é muita coisa não, viu?
Sei que o Espírito Santo me alegra, mas tem certas pessoas que nos levam para perto de Jesus. Sei que só Ele tem o poder de influenciar. Mas a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Espírito Santo está nos visitando. Às vezes temos cultos maravilhosos. E saímos daqui como se nada tivesse acontecido, queridos. Mas eu louvo ao Senhor porque tem gente saindo daqui cheia do Espírito Santo. E passa a semana que tem ligação, dizer assim, Senhor, olha pastor, eu quero dizer que o domingo o culto foi uma bênção, pastor. Porque a gente tem uma mania de absorver só aquilo que é ruim, mas eu quero dizer que no nosso meio tem pessoas que se alegram com o Espírito Santo. Onde deixa o Espírito Santo invadir, e quando sai dali parece que está mais cheio do que quando entrou. Você conhece alguém aqui? Eu conheço vários. Você está sendo motivado por quem? Ou pelo quê? Sabe aquela coisa que me alegra o coração mesmo e dizer assim, olha, eu e minha família choramos, orando com o Espírito Santo. Olha, eu e minha família. Olha, pastor, eu estava orando para o irmão tal e ele recebeu a bênção. Eu fiquei muito alegre, viu, pastor Fred? Não é porque você está aqui não, mas domingo a gente orou, quando eu cheguei na sua casa, estava bonzinho. Mas sabe por quê? Não é para manifestação do pastor Fred nem de ninguém não. É quando nós reconhecemos que o Espírito Santo tem poder em nossas vidas. E que devemos nos posicionar, olha Espírito Santo, eu quero que você faça parte de mim. A minha história, ela precisa ser mudada porque tu faz diferença em minha vida. Pode ser que todos me abandonem. Todos. A palavra do Senhor diz o quê? Diga aí, gente. Eu, todavia, não. Meu Deus do céu. Você precisa de alguém? Jesus está dizendo, eu sou o seu braço forte. Você precisa de alguém para incentivar você a orar? O Senhor diz assim, eu sou o braço forte. Você está precisando de alguém para encher o seu espírito, a sua alma. O Deus diz assim, eu alimentarei a sua alma com a minha destra fiel e te mostrarei coisas grandes e ocultas. Quando buscamos as nossas motivações no Espírito Santo, Deus nos surpreenderá. Eu não canso de dizer que estou diante de um exército. Um exército do Senhor forte pra caramba. Que quando se levantar, ninguém segura. Sabe por que ninguém segura? O exército brasileiro se levanta, tem a probabilidade de perder. Tem ou não tem? O exército americano tem. Mas nós não. Porque a palavra nos revela que diz somos que mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós nos posicionarmos no Espírito Santo e formos guiados por Ele, Ele transformará não só a nós, mas toda a nação. Vamos abrir em Salmo 147, 3. Por favor. Salmos 147, 3. E eu queria que você prestasse bastante atenção agora, porque agora ou vai, viu? 147, 3, desculpa. 147, 3. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Olha que coisa linda, queridos. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridos. Sorianda laia como
Quando está o Espírito Santo em nós, Ele sara os quebrantados e liga as feridas. Para baixo, 4. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor, de grande poder, e o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os e abate os ímpios até a glória a Deus. Canta ao Senhor em ação de graça. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. E Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. Você consegue se alegrar e pegar e tomar posse dessa palavra? Vamos ler Mateus 5, 43 e 45. Mateus 5, do 43 ao 45. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo aborrecerás o teu. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos amaldiçoarem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que estás no céu, porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Como estamos orando? Senhor, leva aquele miserável, Senhor, me deu tanto problema. Senhor, está vendo aquele irmão? Senhor, eu sou teu filho, Jesus. Ele tocou na menina dos teus olhos. Isso pode, Jesus? A palavra revela isso. A palavra revela que as nossas orações têm que ser para os nossos inimigos e que nos açoitam para que venha o sol, a justiça do Senhor, para que consiga alcançá-lo. Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, vamos ler junto, querido. Se o teu inimigo tiver fome, se tiver sede, porque fazendo isso, mas não, querido, isso é uma piada, não é não? No mundo de hoje, as pessoas dizem que isso é uma piada, mas quando eu vejo as pessoas com fome e sede, e que nós alimentamos, ele fala que o nosso Espírito amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Ele está falando que o Espírito vai vir sobre você e restaurará você. Porque quem só aguenta brasa de fogo sobre a sua cabeça são aqueles que Deus escolhe, aqueles que Deus revela o seu segredo. Eu sinto a presença de Deus aqui tão intensa. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus hoje à noite? Um aleluia bem forte. Aleluia. E diga assim: eu sou escolhido do Senhor. E Deus amontoará brasas sobre a minha cabeça. Porque eu farei o que o Senhor disser. Glória a Deus. Eu quero ler uma história aqui para vocês que me fez assim, sempre, às vezes, por nada. Tinha um cara chamado Tamatói, rei de Rauné, na ilha, a cerca de 80 milhas náuticas a norte do Itaiti. Itaiti que jogou contra os... Tornou-se cristão em 1818. Como resultado do trabalho de missionários da Sociedade Missionária de Londres, alguns dos vizinhos pagãos
de Tamatói, numa ilha próxima, odiavam o cristianismo e decidiram queimar Tamatói vivo, junto com alguns dos que se haviam tornado cristãos juntamente com ele. A conspiração foi descoberta pelos cristãos. E um bando deles escondeu-se perto da praia. Quando os inimigos saltaram das canoas, no escuro foram desarmados sem sofrer nenhum dano físico. Agora sem arma, os pagãos tinham a certeza de que seriam executados de maneira muito cruel. Podemos imaginar a surpresa deles quando Tamatói e seus companheiros cristãos passaram a tratá-lo bem, explicando que Jesus ensinara seus seguidores a serem bondosos com os inimigos. Mas os cristãos foram além. Prepararam um suntuoso banquete e convidaram seus ex-inimigos a participarem da refeição com eles. Ao final do banquete, um dos seus chefes pagãos colocou-se em pé e disse que, por causa daquela inesperada bondade, ele havia decidido tornar-se um seguidor de Cristo. Outros fizeram o mesmo e, dentre alguns dias, todos os ídolos pagãos da ilha deles foram destruídos. Resultado na conversão do povo ao cristianismo. As nossas atitudes mudarão. As nossas atitudes a partir de hoje serão outras, pois o Espírito Santo bradará em nossos corações para poder fazer as coisas certas. Eu fico me enchendo do poder do Espírito Santo, porque eu não tenho como negar isso, a ação do Espírito Santo, mas vamos em frente. Motivações conduzidas pelo Espírito Santo têm o poder de não nos deixar escarnecer. A última parte diz: quando, pois, desce 3, parece ter sido próximo daqueles que caiu nas mãos dos salteadores. Qual, pois? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz tu o mesmo. Jesus faz uma pergunta que deixa o doutor totalmente envergonhado. Ele perguntou: quem usou de misericórdia? E o doutor envergonhadamente disse que foi o samaritano. Você nota que Jesus, ele não só queria dar a resposta àquele cara, mas ele queria transformar a pergunta daquele doutor, que era totalmente para questionar Jesus. Jesus responde com outra pergunta, para trazer ele para perto dele. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Sendo nós ainda pecadores, Ele decidiu nos amar. Porque nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Tamanho amor. Ele decidiu mudar as nossas questões para poder lançar-nos uma pergunta, para que fôssemos conquistados por Ele. Desculpa, queridos, mas assim, quando eu entendo que o Espírito Santo, Ele é o principal agente da minha sobrevivência, querido, eu fico sem palavras. Eu encontro sem chão, porque eu decidi, Deus, até o meu respirar me torna alguém imerecedor, porque eu não tenho serventia nenhuma a não ser o teu Espírito. Ele volta a pergunta para aquele homem e diz assim: quem precisa ser resgatado? Quantos evangelistas tem aqui hoje à noite?
pessoas se levantaram no passado ou no presente para ajudar pessoas e mostrar o amor dele pela sua graça. E a minha pergunta hoje à noite: o que você tem feito com o que Deus tem lhe dado? Deus chamou para amar aqueles que não têm condições, os desprezados, os terríveis, os presos, os abandonados. Eu creio que Deus hoje está levantando um exército muito poderoso. Não que Ele não tivesse levantado antes, mas eu creio que Deus está despertando algo muito comprometedor em nossos corações. Porque muitos se levantarão para ser intercessores, muitos se levantarão para ser profetas, muitos se levantarão para muitas coisas, mas nós, como um corpo só, levantaremos para ser ganhadores de almas. O nosso espírito entrará a princípio em ebulição, em conflito para o que devemos fazer, mas quando nós nos rendermos, o Senhor se apresentará com grande poder em nossas vidas, e vidas serão salvas, inclusive a nossa. Porque eu nunca vi, não. Parece que a gente vai visitar os doentes. Eu acho que o pastor Fred e Edson já visitaram asilo. Parece que a gente vai com a esperança de dar alguma coisa, né? E quando chegar lá, a gente recebe. Parece que eu já me senti: Senhor, eu sou indigno. A gente é mais cheio do que qualquer outra coisa. Mas eu quero contar uma história a você de coração. E eu queria que você prestasse atenção nessa história. Porque ela colocará você num momento muito crucial da sua vida. Um pregador chamado, se você quiser abrir a internet, Roland Hill, e a Lady Anne Erskine. Parece alemão, eu tento inventar o que é o nome dela, né? Como a gente não sabe meio inglês, nordestino falando inglês, minha esposa já diz, é uma onda. Mas diz que esse pregador estava pregando numa praça, e tinha um monte de gente nessa praça. Um monte de gente. E diz que perto da praça começa em se eu não me engano, 1776. Uma carruagem. Imagine, não tinha carro naquela época. Qualquer carruagem que se aproximava era alguém muito importante. Uma carruagem se aproxima daquele culto ao ar livre. E o pregador pergunta: quem é essa pessoa que está aí? E algum dos seus informantes diz assim: é a Lady Anne. Não vou pronunciar porque vocês vão rir, né? Mas você já sabe quem são. Então ele disse que era a Lady que estava naquele local. E o pregador virou para si mesmo e orou a Deus: Deus, me dá a oportunidade de eu ganhar a alma dela. E o pregador naquele momento foi muito ousado em dizer: eu quero fazer um leilão da alma da Lady Anne, aqui, no meio do povo. E começou a indagar: quem é que dá mais pela alma da Lady Anne? Todo mundo começou a silenciar, porque era alguém muito importante. E ele cita: você, mundo, o que você dá pela alma dela? Eu dou tesouros, eu dou posses, eu dou tudo que há no mundo. Aí o pregador, que era o interventor do leilão, disse assim: isso é muito pouco, pois ela vale muito mais. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Satanás disse assim: eu sou o próximo. E você, Satanás, o que dá sobre a alma dela? Eu dou glória, eu dou fama, eu dou riquezas, eu dou tudo. Mas espere um momento. E depois?
O que você vai querer dela? Eu quero a sua alma. Eu quero que ela fique para mim. Ela disse, esse lance é muito pequeno para ela. Eu quero saber se tem mais alguém aqui para dar um lance sobre ela. E se levanta um homem chamado Jesus Cristo. E diz assim, eu dou um lance maior. E diz assim, qual é o seu lance, Jesus? Eu dou alegria, eu dou paz. Eu dou renovação de espírito. E o pregador disse, mas Senhor Jesus, e o que ela ganhará depois? Ela ganhará a morada celestial comigo. Você sabe o que aconteceu com aquela lady? Se você quiser, pode entrar na internet e procurar. Ela pediu para que a charrete fosse aberta. E ela saiu daquele local e foi direto ao pastor e disse assim, eu aceito esse leilão. Eu aceito esse leilão. E a história conta que ela foi fiel até a morte. Queridos, que possamos hoje nos levantar daqui atrás de várias ladies, de vários pobres, de várias pessoas que estão esperando o Senhor. Que quando você abrir a palavra e dizer assim, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas. Que Deus possa revelar quem é o próximo mendigo da esquina. Quem é a próxima prostituta. Quem é a próxima pessoa que está no asilo precisando de você. Vou tentar cantar uma música que eu estava falando com o amigo Júnior, que diz assim: se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa o coração, confidência que esquecida sobre a alma, rodeados de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, o palco representa o seu papel. Bate o coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida. Em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te toca o coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Feliz vida, o palco representa o seu papel. Bate o coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida. Em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta o coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo, Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta o coração.
Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Que seja esse o nosso hino, um hino de resgate de almas. Eu queria convidar as pessoas, não que tem problemas, mas que tem chamado. Pessoas que assim, pastor, eu não gostei muito dessa mensagem não, viu? Essa mensagem me doeu, você falou umas coisas meio estranhas que eu não entendi nada. Mas de uma coisa, o Senhor falou no meu coração e eu quero tomar posição. Eu quero que o Senhor me use hoje à noite. A partir de hoje eu quero ir na rua cantar, Jesus Cristo é a força que você precisa. Eu quero ir para a rua e dizer, Jesus Cristo é a paz que você procura. Eu quero ir para a rua e dizer, Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel. Você quer que Deus restaure o seu ministério? Vem aqui na frente. Eu queria convidar você, eu não quero fazer apelo emocional não. Porque eu estou cansado de apelo emocional. Eu quero fazer apelo para quem é chamado do Senhor e quer se levantar como exército. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o mundo, Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel. Jesus hoje te chama para cantar essa canção para as pessoas. Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafar o coração, confidência esquecida sofre a alma, rodeado de amigos, vivendo a solidão. Feliz vida, o palco representa o seu papel. Bate o coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Vem aqui, Deus hoje quer fazer você trabalhar para Ele, fazer parte do exército. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Cante! Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você